De 0 a 10, quanto vale o seu tempo? Você nem precisa parar para pensar para responder isso, né? O tempo é uma das coisas mais valiosas que nós temos. Mas, ainda sendo algo tão valioso, como a gente desperdiça nosso tempo? Eu gostaria de hoje dar uma dica para ganhar mais tempo, mas sabe que não é possível ganhar mais tempo. É igual aquela história, né? Aquela frase filosófica que diz que vaca não dá leite, né? Ela não dá leite, você tem que tirar o leite dela. E quando a gente fala em ganhar tempo, é a mesma coisa, a gente não tem como fazer nossas 24 horas do dia virar 25, 26, 30, a gente não tem como mexer nisso. Mas a gente tem como usar de forma mais inteligente o nosso tempo. E a forma mais inteligente não é o jeito que fulano faz, o jeito que teu vizinho vive, o jeito que teu parente, teu irmão, teu primo leva a vida. Porque é muito pessoal. O tempo é algo particular demais para que você compare com os outros. Então, quando você olha, e tem algumas técnicas que até você pode colocar na sua vida para que seu tempo renda mais, né, para que você pelo menos sinta que está aproveitando o seu tempo, mas que basicamente, de forma simples, você vai olhar aquilo que é importante para você e vai colocar a prioridade neles. É muito simples se a gente for pensar, né, a ideia de aproveitar o tempo. Por exemplo, se você é uma pessoa que gosta muito de cuidar da sua saúde, se você não tiver tempo dedicado à sua saúde, ela vai ficar de lado, algo que é importantíssimo para você. Então você sempre vai ficar com aquela sensação de que falta algo. E quando eu falo cuidar de saúde, aqui é só um exemplo, mas eu falo desde dedicar tempo a fazer exercícios, ou a preparar uma alimentação, ou a comer de forma adequada, a ingerir líquidos, enfim, você pode ir, uma gama muito variada de atividades que envolve. A mesma coisa você pode pensar tempo para as pessoas que você ama, né? E aí a gente não pode ficar muito só na relação de quantidade de tempo. A gente tem que pensar na qualidade também, né? Na qualidade em relação ao que você precisa e em que o outro precisa. Se você está falando de filhos, se você está falando de marido, esposa, se você está falando de colegas de trabalho, de chefes, de outros parceiros de negócio, de fornecedores. A gente tem muitos relacionamentos que a gente precisa administrar ao longo da nossa vida. Todos eles têm a sua importância, claro, mas tem alguns que a gente não pode abrir mão, né? Por exemplo, você não se sentiria bem, provavelmente, se colocasse a sua família acima de tudo, mesmo que ela seja importante, mas não conseguisse dar atenção nenhuma para outras pessoas, sejam elas amigos, sejam elas pessoas desconhecidas que você gosta de fazer um trabalho voluntário, seja elas pessoas do seu trabalho. Da mesma forma, você também não pode deixar a sua família em último lugar, colocando tudo acima, sendo que a tua família é quem te dá o suporte, é quem está lá para quando você realmente precisa. Porque tudo isso vai conflitar dentro de você. E quando a gente tem um conflito, o que acontece é que a gente acaba se sabotando. Já ouviu essa palavra? É como se a gente lutasse contra nós mesmos. A gente quer fazer uma coisa, mas faz outra. A gente sabe o que é o certo e faz o errado. A gente tenta e não consegue. A gente vive tentando e vive falhando. E isso vai frustrando e vai causando culpa. Isso é o conflito interno que causa essa disputa que a gente sabe o que tem que fazer, sabe o caminho e não faz. Sabe que tem que gastar menos, gasta mais. Sabe que precisa fazer atividade física, não faz. E por aí vai. E a gente tem várias prioridades. Então, a primeira tarefa, né, se eu posso chamar de tarefa, mas a primeira atividade que vai te ajudar muito é você ter uma consciência do que é que você está fazendo com o seu tempo hoje. Hoje, não ontem. Tem uma frase que diz assim, o tempo ideal para você fazer as coisas foi ontem. O segundo momento melhor para você fazer é hoje. Ou seja, é pesada essa frase, né? Pesada porque se a gente olha e fala, nossa, eu já devia ter feito ontem, não fiz, já perdi tempo. Então, se é importante, então deixa eu fazer já. Isso é algo que eu procuro incentivar meus filhos a fazer sempre, né? Ah, se tem uma tarefa que foi dada hoje, por que você não vai fazer hoje? Por que você vai deixar para amanhã? Porque vai esquecer. Ah, você ouviu de manhã que tem uma tarefa, você não anotou? Você vai esquecer. Então a gente tem que ter algumas
aí que eu entro nas técnicas, né, nas ferramentas para nos ajudar com o tempo, que é a questão de agenda, por exemplo. Ninguém precisa ter de cabeça tudo o que precisa fazer no dia. Ao mesmo tempo, eu gosto da ideia de você ter tudo na sua agenda colocado, desde as refeições, né, que são básicas e que você vai falar assim, mas eu não preciso de lembrete para fazer as refeições principais. Mas você pode se programar em cima disso. Se você leva uma hora, você tem 1 hora de almoço e você sabe que essa 1 hora está dedicada ao almoço, você já sabe que esse teu tempo no calendário está bloqueado, tá? E quando você tem um bloqueio no seu calendário, você se compromete com algo. Então você pode ter um bloqueio para a sua atividade física, você pode ter um bloqueio para fazer uma leitura de um livro que você quer há muito tempo ler, ou de algum filme que você quer ver, seja até no final de semana você pode fazer isso. E daí você vai bloqueando toda a sua agenda, inclusive colocando o tempo em que você gasta no trânsito, se for o caso, tempo de deslocamento, o tempo de preparação. Se você tem uma reunião que dura 1 hora, você vai ter que se preparar para essa reunião, ou depois dela você tem que fazer algo. Então tudo você vai bloqueando na sua agenda. O que é a parte boa disso? A parte boa é que você consegue perceber de forma muito clara o que você está fazendo com o seu tempo. Por quê? Porque está ali anotado, né? Por outro lado, se você não estiver seguindo aquilo ali, você também vai ter essa consciência. Opa, eu tenho tudo isso aqui, mas não fiz nada disso. Tá, eu fiz o que no lugar então? Isso é uma forma de você se organizar, de você ver, bem, se isso estava na minha agenda, eu não fiz, de duas uma. Ou é porque não é tão importante assim para estar na minha agenda, então eu tenho que tirar, ou é porque eu não estou dando a devida importância e daí eu preciso mudar. De qualquer jeito, você sai ganhando com isso. A parte ruim disso, como tudo tem a parte boa e a parte ruim, é que muitas pessoas podem se sentir presas, sufocadas com um tipo de bloqueio desse, né? E isso vai variar a forma como você a sua personalidade, ou de acordo com teus hábitos até. Não que você não possa mudar os hábitos, né? Mas isso pode incomodar muito algumas pessoas. Eu diria que, para quem tem esse perfil de se sentir preso, ainda assim vale a pena experimentar. Por quê? Porque é uma forma, igual eu falei, de você tomar consciência de tudo que você está fazendo no seu dia ou de que você não está fazendo, para que você tenha um mínimo de controle, tá? O mínimo, na verdade, o máximo de controle possível que você possa ter na tua agenda. E de conscientemente falar, isso eu vou tirar da minha agenda, isso não dá certo, tanto tempo dedicado aqui, eu não estou fazendo isso na prática. Ou então, eu precisaria estar fazendo e não estou. E quais as consequências disso? Começar a dar sentido para as coisas, sabe? Mesmo que depois você chegue à conclusão de que não é o melhor método para você, pelo teu perfil e tal, você já teve uma tomada de consciência, já teve uma análise mais detalhada, e aí você pode ir para essa segunda dica que eu vou te dar, se caso seja o teu perfil, né? É claro, eu tô falando aqui sem saber exatamente a tua rotina, mas se você quiser, você pode deixar para mim nos comentários, eu posso te ajudar mais detalhadamente. A segunda dica é que se você é de fato uma pessoa que precisa de mais flexibilidade no dia, seja pelo tipo de trabalho que você leva, às vezes trabalha na rua, né, com vendas, fica para cima e para baixo, ou que não é vendas, mas fica muito na rua, faz visitas, às vezes um médico, né, que a agenda depende muito dos pacientes e acabam cancelando em cima do horário, enfim, vai depender de várias coisas, mas se você é desse tipo, você pode criar blocos maiores. O que são esses blocos maiores? A parte da manhã eu vou dedicar a atender os meus pacientes, os meus clientes. A parte da tarde eu vou resolver as coisas mais administrativas, ou eu vou envolver alguma coisa que envolva até a vida pessoal, né? Às vezes tem que levar filho na escola, não tem? Tem que fazer alguma coisa, tem que ir no médico, enfim. Se eu for fazer, vai ser na parte da tarde. Se eu tiver que estudar alguma coisa, vai ser em que período? Vai ser manhã, tarde, noite? Vai ser antes de eu começar tudo, depois? Tá, preciso incluir uma atividade física na minha rotina? Isso vai ser em qual bloco? Da manhã, da tarde ou da noite? E aí você cria blocos, entende? Mas ainda assim, é importante que você faça aquele scan, sabe? Aquele mapeamento de como é seu dia, porque é assim que você toma controle
da situação.